Você está assistindo Marta Maria, a boa parte do dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui de Marta Maria. Estamos estudando aqui essa semana Doutrina e Convênios 77 a 80, que diz Eu vos guiarei. Esse é um tema muito especial e por isso trouxemos uma convidada aqui bem especial aqui com a gente, a irmã Alessandra Mirra. Obrigada por estar aqui com a gente, Alessandra. Privilégio meu, né? Grupo bom. Muito bem. Eu conheço um pouco os filhos da Alessandra, mas eu conhecia uma amiga que falou, nossa, vocês têm que convidar a Alessandra, ela é uma mulher maravilhosa, tem bastante experiência. Então a gente está muito feliz. Você quer contar um pouquinho mais sobre você? Você é casada com o irmão Rodrigo Mirra, certo? Bom, eu tenho 60 anos até semana que vem. E eu fui batizada com 8 anos. Meus pais conheceram a igreja quando eu tinha 5 anos. Foi um milagre, porque era um raminho pequeno em Belo Horizonte. E 2 missionários encontraram a nossa casa. E eles estavam orando para saber que igreja eles deveriam seguir, porque ambos vinham de famílias muito desfeitas. Eles não sabiam o que era uma família. E aquele raminho que tinha assim, poucas famílias foi uma estrutura fundamental para o meu crescimento. Hoje a gente tem 10 estacas, o templo está chegando, já está quase pronto, a gente está muito animado. Então tem bastante tempo que eu estou na igreja, eu tive o privilégio de crescer fazendo os programas da igreja. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Senhor ter me chamado para a luz. Eu falo que Ele, quando eu olho em volta, Ele me chamou para a luz, né? E eu me casei com o Rodrigo, que é um homem muito especial. Tem sido uma bênção na minha vida, a gente tem servido juntos sempre, em muitas oportunidades diferentes. Temos 2 filhos maravilhosos, ambos moram aqui em Utah, nós ainda moramos no Brasil, né? Temos 3 netos, um 4º chegando aí logo. E essa vida assim, de ir e vir tem sido também muito interessante para nós, porque a gente aprende com os 2 lados da vivência do evangelho, com o serviço, com a cultura. E eu gosto de gente, eu gosto de cultura. Então isso me faz muito feliz. Eu amo as escrituras, né? Então, para mim, realmente um privilégio poder discutir isso com vocês hoje. Muito obrigada. E a irmã também serviu missão junto com teu marido, né? Como presidente de missão em Santa Maria. Hoje chama Líderes de Missão, né? Líderes de Missão, Coisa verdade. Sim, nós somos líderes de missão em Santa Maria. Depois nós servimos uma missão de serviço humanitário com os venezuelanos lá em Boa Vista por 1 ano. E foi uma experiência assim, maravilhosa, muito intensa, né? Quando a gente convive com a pobreza humana, as dificuldades mais profundas da alma e do físico, né? E assim, entender como que funciona a ajuda humanitária da igreja, o fundo de jejum, as bênçãos advindas por sermos membros da igreja, pertencemos a uma comunidade mundial, foi assim, extremamente marcante na nossa vida, ser guiado a cada dia, porque não tinha um plano. Na missão você tem chegadas, saídas a cada 6 semanas, faz conferência de zona, né? Você tem aquele ritmo, você tem os líderes da missão, mas na missão em Boa Vista, a gente estava com o casal Martins e éramos 2 casais lá para realizar uma obra gigante e a gente viu a mão do Senhor assim, se manifestar sempre. Depois nós fizemos 2 anos de uma missão de serviço em casa mesmo, né? E a gente compartilhar os recursos da igreja, era o primeiro chamado, e também a gente trabalhou um pouco com os adultos solteiros. Hoje o Rodrigo é patriarca, né? Que legal. E eu trabalho com a música na minha ala, terra de cego, quem tem olho míope é rei, né? Então, um olho míope é o meu, né? E eu tento ajudar algumas pessoas a aprenderem música e introduzir os hinos novos, melhorar a qualidade da adoração dessa forma. Então, a gente tem chamados que às vezes você acha, a gente vai falar disso hoje, né? Que é uma grande coisa. Outras não são tanto, né, em destaque, mas todos nós podemos servir onde nós estamos. Para mim, servir
é fundamental para manter o meu vigor espiritual, né? Que lindo, muito obrigada por compartilhar. E acho que vai ter tudo a ver também com o tema que a gente vai abranger, né? Aqui a gente vai ver a doutrina e convênio de 77 a 80, então só para dar uma passadinha no que cada sessão aqui vai falar, a 77, né, é a primeira vez que tem perguntas e respostas, literalmente, né, com o senhor e Joseph Smith. Joseph estava curioso, ele estava nesse processo da tradução da Bíblia, e aí ele encontrou, né, com o livro de Revelações, né, que a gente traduziu como Apocalipse, e aí ele tinha muitas perguntas, né, então a gente depois vai voltar um pouco para esse aqui. No 78, acho que tem a ver, né, com a sua missão de, como você falou, né, dos recursos da igreja, né, de bem-estar, porque vai falar sobre isso, sobre coisas adicionais, né, em relação à lei da consagração, como que eles estabeleceram aquela firma unida e como isso foi essencial, né, para o aprendizado deles, para saber utilizar os recursos e os serviços. E as sessões 79 e 80, na 79 foi Jared Carter, que ele foi chamado para pregar o evangelho, e na 80, Stephen Burnett e Eden Smith, que também foram chamados para pregar o evangelho. Então, as últimas 2 sessões vão ser umas sessões mais missionárias também. Então, tem tudo a ver aqui com o que a irmã já deu uma pincelada, uma palhinha. Eu estava pensando só, Carol, que a doutrina e convênio é um livro de escritura, né? Sagrado, que as revelações são muito, às vezes, pessoais, né? O Senhor se... Tem nome, né? Exato. A revelação tem nome. O Senhor se dirige exatamente àquela pessoa. Porém, tem muitas coisas, obviamente, que nós podemos aplicar, né? Eu acho que no caminho, eu estava pensando uma vez, a Ana compartilhou uma experiência dela, na qual ela orou e ela abriu e leu em uma escritura, acho que em Doutrina e Convênios. Então, eu fiquei pensando como a gente pode... Essas palavras específicas podem ser para nós também, né? E podem ser aplicadas no nosso dia, e devem, né? Então, por isso que o Senhor pediu para deixar essa escritura, né, para nós. Eu fiquei pensando aqui como é legal, né? A gente vê aqui, que nem você falou, Carol, de perguntas e respostas, né? No versículo, literalmente está escrito, pergunta. E daí ele escreve qual é a pergunta que ele fez, e daí tem resposta. E daí é o Senhor falando para ele qual que é a resposta. E eu fico pensando, nossa, imagina como seria legal se a gente pudesse, né, pegar um papelzinho e falar, né, tá bom, Senhor, ok. Então vamos lá. E essa é a minha pergunta. E daí você só escuta, ou talvez tenha um sentimento, ou uma voz interna, e daí você vai escrevendo literalmente aquilo que o Senhor revela para você, né? Que sentimento especial. E isso que você falou, talvez a gente não seja tão assim de, essa aqui é a minha pergunta, Pai Celestial, e essa aqui é a resposta, mas ele fala assim com a gente. E às vezes você vai ler uma escritura, você vai ouvir alguém falar na igreja, ouvir um discurso da conferência, e você vai lembrar daquela pergunta que você fez, sei lá, 2 semanas atrás, que você estava com dúvida, e na hora, aquilo que aquela pessoa falou, aquilo que você leu, vai ser como se fosse uma pergunta e uma resposta na hora. Eu tenho tido uma impressão, assim, um aprendizado, na verdade. Pode parecer até assim, né, meio infantil, mas eu me lembro que eu cheguei na missão, como líder de missão lá em Santa Maria, 2007, e eu falei, eu acho que o Espírito é mudo ou eu sou surda. Das duas, uma, porque eu não consigo reconhecer o Espírito me guiando na minha vida, né? E outro assunto que a gente vai falar hoje. Mas eu acho que aí eu comecei a prestar atenção, sabe? E eu tenho compartilhado essa experiência todas as vezes que eu tenho oportunidade, porque foi de tanta valia para mim, que eu espero ajudar outras pessoas, né? No Pregar Meu Evangelho, tem uma parte em que ele cita, se não me engano agora são 21, na época o Pregar Meu Evangelho ainda não tinha sido revisado, eram 29 maneiras diferentes pelas quais o Espírito se manifestava a nós. Agora acho que são 21, mas são 21 assim, ele dá sentimento de alegria, ele te refreia de fazer uma coisa. Não é só assim, você está sentindo alegria? Você está em paz? Não, ele é bem específico, né? Em manifestações. E eu comecei a listar, né? E desde então eu listo pelo menos 2 experiências espirituais a cada mês no meu bloco de notas. E o que antes, na verdade, à medida que eu fui preenchendo essa planilha, lá na missão mesmo, eu descobri que o Espírito não era mudo, eu não era surda, né? Eu estava sendo guiada o tempo inteiro, lembrei um monte de experiências, mas o fato de ter dado atenção
para aquilo, é aquilo, né? O olhar do observador já muda a experiência, né? Isso é uma máxima aí da ciência. E foi o que aconteceu. Então, aquilo que às vezes era binário, sim ou não, e a resposta às vezes era curta, era, sabe, assim, eu devo me casar com fulano? Aí você fica esperando, sim ou não, né? Então, assim, muito binário, né? À medida que a gente amadurece, o Senhor começa, e a gente presta atenção, Ele começa a nos guiar com frases inteiras. Na minha, não é sempre, mas muitas vezes eu ouvi frases inteiras, né? E isso, quando eu estava na missão em Boa Vista, eu queria viajar, né? Já tinha um ano que eu estava lá, não, tá na hora de viajar. E aí tudo que a gente tentava planejar dava errado. Até a hora que o Senhor falou claro na minha mente, em 2019, você vai passar muito tempo em Belo Horizonte. Sossega. Eu falei, Rodrigo, será que eu vou adoecer? Vai ser sua mãe que vai adoecer, que já está mais... Não, o que vai acontecer? Que eu vou passar muito tempo em Belo Horizonte, né? E aí, março, estourou a pandemia. E aí, em 2020, maio, eu falei, não, eu vou para os Estados Unidos, ainda está aberto, eu vou pegar um voo aqui e vou lá ver os meninos, porque já tem um tempão que eu não vou, estava na missão ano passado. Aí, na véspera, assim, fecharam aqui, eu já não podia vir mais. E o Senhor falou comigo, eu não te avisei que você ia ficar muito tempo em Belo Horizonte? Eu já te avisei isso, né? E realmente, 2020, nós ficamos, né? Então, assim, às vezes as respostas, a gente gostaria que fosse, eu pergunto, ele responde. Às vezes vai vir assim, se eu tiver com o ouvido atento, né? Eu tenho certeza que todos nós temos respostas mais ou menos inteiras, igual tá aqui, né? Aí talvez a gente tenha a tendência de ler essa sessão 77 e pensar que isso aconteceu em um dia, né? Tem aqui, ó, 15 versículos, então são 15 perguntas e eles fizeram rapidinho. Eu lendo aqui os 15 versículos, talvez vai dar o quê? 10 minutos eu lendo tudo. E a gente tende a pensar que foi assim. Senhor, então o que foi isso? Ok, beleza, resposta. Ok, pergunta 2. Não. Ok, vamos pra terceira pergunta que eu tenho. E daí ele foi dando... Talvez não foi assim. Talvez demoraram, foi uma semana, foi um processo, e talvez eles faziam uma pergunta e ficavam ponderando, e liam mais as escrituras, ponderavam mais, oravam mais, e daí vinha uma resposta, né? É tão bonito a gente ler as escrituras, a gente acha que as coisas estavam assim de mão beijada, né? Foi muito Pegou fácil. O livrinho, entregou, né? Pronto, tá aqui. E a gente tem que lembrar que as coisas demoram, é o tempo do Senhor. Tudo tem uma preparação, né? Nesse livro aqui que a gente fala, né, que é do David Ridges, ele fala que Joseph Smith explicou que o próprio João, né, que estava escrevendo o livro, ele teve as cortinas do céu abertas, né? Tem a ver com a simbologia, se é literal ou se é imaginária, né? O que João estava querendo dizer com aquilo? João viu todas as eras, né? Os 7 selos, a Idade Média, tudo o que aconteceu. E Joseph, ele estava sedento para saber o que ele estava lendo, porque ele estava fazendo essa tradução da Bíblia. E convenhamos, é muito complicado, né? Sim. Nossa, ainda bem que... E aí, falando aqui nesse livro, fala que uma das perguntas que mais surge entre os estudantes, né, as pessoas que estão buscando nesse livro, né, é que o que João viu, o que ele está falando ali é simbólico, é literal. E o que Joseph falou, traduziu, por exemplo, né, no primeiro ele fala, pergunta, o que é o mar de vidro que fala João no Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. E a resposta, né, fala, é a terra em seu estado santificado, imortal e eterno. E num estudo mais a fundo ainda, né, dizem que porque eles compararam com vidro, porque quando nós estivermos, né, quando a terra se tornar esse estado, a gente não vai ter passado, presente e futuro, a gente vai poder, o véu vai ser aberto, né, como um vidro, a gente vai conseguir enxergar tudo. Então é muito interessante, né? Vai ser muito legal quando essas coisas acontecerem, né? Tudo vai fazer sentido, né? Assim, a gente só tem que confiar. Porque às vezes a gente não entende algumas coisas que a gente passa aqui. Com certeza. E aí a gente vai confiar que é parte da nossa jornada. A nossa cabeça mortal não consegue entender o que é isso. Mas vai fazer sentido um dia. E falam, e é a própria terra, né, que vai se transfigurar e
e obedecer o seu Criador, né, na sua melhor forma. Então isso vai ser muito legal. Uma das outras coisas que fala que são os 4 animais mencionados no versículo, né, que fala que Joseph pergunta no 2, o que devemos entender pelos 4 animais mencionados no mesmo versículo? E a resposta é, são expressões figurativas empregadas por João Revelador para descrever o céu, o paraíso de Deus, a felicidade do homem, dos animais e dos répteis e das aves, do ar que é espiritual, sendo semelhança daquilo que é material e aquilo que é material a semelhança do que é espiritual. O espírito do homem a semelhança da sua pessoa, como também o espírito do animal e de todas as outras criaturas que Deus criou. Né? Enfim, então tem muitas perguntas e respostas para vocês estudarem aí em casa. A última que a gente estava até, que eu só gostaria de conversar, que a gente estava até falando aqui, né, foi quando João, ele come esse livro, ele pega da mão do anjo, come o livro, ele fala que foi doce, né, e depois fica amargo quando ele termina de engolir. E aqui no livro do Casey Griffin, ele fala que João, ele foi chamado, assim como os 3 nefitas, que ele não provaria da morte, né, e que isso seria uma coisa doce. E a missão dele seria sempre propagar o Evangelho de Cristo. Mas que essa parte que é amarga seria a parte que ele viu a humanidade negando a Cristo, a humanidade cometendo pecado e se revoltando cada vez mais, né? Então, era doce porque é um grande chamado e muitas coisas boas ele ia ver, né? Como também ruim, né? Isso me fez pensar também do que você mencionou da tua missão, né? Que foi bom estar lá, mas você também via, né? Muita dor, né? Muita dor. Você vê uma pessoa idosa, né? Ela fala, já deu. Já viram isso? Né? Ainda mais os justos, né? Fala, já deu. Eu fico pensando no presidente Nelson, inteirando aí 101 anos. Ele deve pensar, nossa, já deu, né? Porque você vai... O peso do mundo, ele é amargo. Ele é amargo. Quando você vê uma notícia, né? Uma notícia triste, tantas coisas ruins acontecendo, acaba uma guerra, começa outra. Isso, já pensou, João, vendo isso tudo? 2000 anos, né? É muito. Ele deve estar bem amargo, né? Difícil de carregar isso. Hoje eu estava vendo na internet, uma das meninas mandou um vídeo da inteligência artificial do presidente Hinckley, falando, né? E parecia exatamente ele falando, né? O ano de 2025 vai ser um ano muito importante. Ele tá falando assim, e como a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim, muitas pessoas vão ser enganadas, né? Estão sendo já. O inimigo tem enganado muitas pessoas. Então, imagina essa amargura que ele viu, né? E ao mesmo tempo, a gente tem tão próximo de nós o conhecimento, a tecnologia. Você pode estar em qualquer lugar, você pode puxar o aplicativo da igreja e ler as escrituras e ouvir alguma coisa, aonde você estiver. Então, assim, é aquela coisa, né? Tem os dois, você tem o poder, né? Nós temos poder dentro de nós para escolher, né? Mas a gente já perdeu 1/3, né? Antes de ver essa terra, os nossos irmãos. Então, é só isso que eu fico pensando também, né? Eu acho que tem que ter muita fé para se concentrar naquilo que é doce, ao invés de concentrar no que é amargo. Perfeito. Ou viver o amargo esperando pelo doce, né? Ou apreciando o doce. E eu acho que esse é o convite para nós, viver no mundo sem ser do mundo, né? É isso, é você estar ali com o amargo, né? Liga a televisão, acho que a gente nem liga mais, mas assim, é amargo. Mas você tem que se amparar naquilo que é doce. E para 2000 anos, eu acho que é um tempo longo de perseverança. Às vezes a gente acha 90 anos demais, né? Imagina 2000 anos. Então, João se provou capaz de fazer isso. E eu acho também que essa doçura que a gente encontra, muita gente não vai encontrar sozinhos, né? A gente vai precisar do Senhor para nos guiar, para encontrar essa alegria, né? Conseguir ver a luz no fim do túnel, que às vezes a aprovação, o consolo, às vezes a aprovação é tão difícil, é longa, demorada, é um período difícil, que só o Senhor vai fazer a gente passar por isso, né? Para ver esse doce, então... Uma outra coisa que eu estava pensando aqui, que no Vem Segue Me fala, né? Que o Senhor dá conhecimento àqueles que buscam. Então, o próprio Joseph Smith mesmo, né, o profeta, ele foi um exemplo disso, porque tudo começou com uma pergunta, né? Ele leu e aquilo fez
O Espírito tocou ele, acho que fez ele refletir e saber o que ele deveria perguntar. Será que às vezes a gente para pensar no processo dele ter estudado, né, ter lido, ter ponderado, e aquilo trouxe um sentimento de preciso de revelação, né? Preciso de uma resposta do Senhor. Então, eu tenho certeza que o Senhor responde as nossas perguntas, né? Há um tempo já eu tinha pensado e eu tinha esquecido, e agora que a gente tá estudando isso, eu lembrei. Eu falei, nossa, no começo do ano eu fiz uma meta de estudar meio que por tópicos, além do Vem Segue e tal, assim, eu quero aprender mais sobre a lei da castidade, as bênçãos que ela me traz, vamos supor, né? E eu comecei a ler tudo sobre isso, sabe? E agora me veio de novo essa meta que eu esqueci, nós já estamos em julho. Que eu preciso fazer isso, porque talvez venham sentimentos e revelações pessoais somente a mim que eu vou entender, né? Porque eu vou estar abrindo a minha cabeça, né, meu espírito ali, pronto para receber um testemunho, né, no meu coração, que é o que vai me fazer viver aquilo com mais alegria e com mais exatidão, né? Então eu acho assim, a gente precisa disso hoje, com tanta informação, com tanta coisa. O profeta Nelson falou, né, que a gente não vai sobreviver se a gente não tiver o espírito. Sim. Então a gente precisa se lembrar realmente, né, de estar com o coração aberto para o Espírito nos guiar, que às vezes a gente pensa que vai ser tudo muito claro, como foi com o Joseph, às vezes às vezes não é, e às vezes com o chamado também, eu acho que vem muita revelação, né? Às vezes eu percebo também que quando eu tô naquele espírito que eu abri mais as escrituras, assim, parece que vem esses pensamentos, essas frases mais claras, a gente começa Sintonia. Mas vocês já pensaram que podem ter havido perguntas que não tiveram resposta? Com certeza. Ele pode ter perguntado e o Senhor ter falado para ele, não, isso ainda não é para colocar, né? Então, às vezes, a gente vai ter perguntas que naquele momento não tem uma resposta. Eu acho que isso é uma das minhas coisas favoritas sobre Doutrina e Convênios e o porquê eu estava tão animada para esse ano, porque a gente aprende como o Senhor se comunica. Não, acho que não tem um episódio que eu acho que a gente não fala sobre revelação pessoal. Ou se não fala todo episódio, é um sim, um não. Porque a gente está vendo aqui na prática, né? Joseph, um profeta escolhido por Deus, ainda tendo que buscar e perguntar, e não recebeu tudo lá de uma vez, né? O Senhor, quando teve a primeira visão, o Senhor já não falou, então agora vamos lá, vamos fazer isso, e tal, e a igreja vai ser assim, e daí vai ter o templo, daí vai ter um endowment, e o endowment vai ser assim. Ele não fez isso, ele não deu pro Joseph logo tudo de uma vez. E às vezes a gente quer isso pra gente, né? Mas é um processo, e a gente vê aqui, toda sessão por sessão, a gente só tem essas sessões porque alguém perguntou alguma coisa. A gente não tem, o Joseph não simplesmente, vou começar a escrever essas sessões. Todas as sessões começaram por causa de uma pergunta. Preciso saber para onde mandar tal pessoa para o chamado dela, né? Tudo por causa de perguntas. E quantas perguntas nós estamos fazendo hoje para o Senhor, para Ele nos guiar na nossa vida, né? Será que, sei lá, para fazer pequenas coisas, a gente precisa perguntar, a gente precisa se ajoelhar, né? Então, talvez o convite, né, para você que está assistindo aí hoje, está ouvindo hoje a gente, pensa como que está a sua comunicação com o Senhor em todas as decisões que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, né? Então é importante a gente sempre envolver o Senhor na nossa vida. Eu lembro que às vezes minha mãe fazia oração pro bolo crescer bonitinho. Sabe, assim? Justo. Não é, assim, uma coisa boba talvez, mas que para ela, e eu lembrando disso, eu achava tão legal. Mas eu acho que também é interessante a gente falar, porque eu sempre acho que na missão, ouvi falar, talvez vocês já ouviram dessa história, do missionário que começou a fazer oração para saber qual cereal que ele ia comer. Se hoje eu devo comer o Fruit Loops ou se eu devo comer o Nescau Ball, os sucrilhos. E às vezes a gente também fica preso nessa de tipo, talvez perguntar de menos pro Senhor ou talvez perguntar de mais. E daí fica paralisado porque eu não recebi uma resposta. E aí, agora eu vou pra esquerda ou vou pra direita? Eu como sucrilhos ou como Nescau? O que eu faço, né? E às vezes a gente tem que só também tomar uma decisão e ir em frente. E é aquela história do Elder Holland, né? Que ele conta que ele estava com o pai dele ou era ele e o filho dele. E daí ele sentiu a inspiração de ir pra esquerda. Foram para a esquerda, chegou uma rua sem saída. Daí eles voltaram
e foram e pegaram para a direita e foram no caminho certo. E daí ele fica, mas por quê? Né? Como assim que o Senhor me deu essa inspiração de ir para a esquerda? Às vezes ele falou para você ir para a esquerda, ou você foi para a esquerda sem ter recebido revelação nenhuma, só para saber que a direita era o certo. Eu tive uma experiência, quando a gente estava na missão em Santa Maria, eu sei o milagre, mas não me lembro o santo. Um líder foi lá e ele contou que ele foi numa capela nova e ele estava apertado para usar o banheiro. E ele queria entrar, né? E ele procurou assim, bateu a mão e não tinha interruptor. Ai, não tem interruptor. Nossa, como é que eu faço? Mas eu estou precisando entrar no banheiro. E ele ficou lá, procurava o interruptor e não achava. Ele falou, quer saber, eu vou no escuro mesmo. Na hora que ele deu 2 passos, a luz acendeu, era um sensor de presença. Então, às vezes, a inspiração é assim. Eu estou recebendo um sopro ali que foi Elder Ellis. Eu acho que foi ele mesmo. Então, na verdade, às vezes a gente tem que caminhar no escuro até que o Senhor revele a vontade dele para nós. Não é, agora eu não vou ter mais nenhuma dúvida, né, na minha vida. Não, você vai seguir com dúvida mesmo. A questão exige que você entre para que a luz se acenda. Eu estava pensando sobre isso também e relacionando com o que a Laís falou sobre inteligência artificial, eu falei, acho que nunca numa época a gente foi tão instigado a saber fazer perguntas, porque quando você faz a pergunta ali para o ChatGPT, né, me fala todos os detalhes que você quer, é aquilo que ele vai trazer para você, né? E eu fiquei pensando, né, como a nossa mente também está sendo instigada a fazer essas perguntas, né? E isso é um treinamento também, acredito que espiritual, como você falou, né? Às vezes as perguntas binárias... Fazer as perguntas certas, do sim, né? do não, mas as perguntas certas, né? Que com a ajuda do Senhor a gente vai conseguir. Até porque você tem que ponderar para fazer a pergunta certa. A criança, ela tem uma pergunta muito simples, né? Posso comer esse iogurte agora? Sim ou não, né? Mas à medida que a gente amadurece, é esperado que a gente comece a ter outro tipo de pergunta, outro nível, né? Como da vida requer, né? Mas que você reflita antes de perguntar. Exatamente. Uma experiência que me veio à mente também, assim, que de receber revelação e pensando em chamados, né? Às vezes a gente tende a, talvez, não quero usar a palavra criticar, né, os nossos líderes, porque a gente pensa que um profeta, né, Joseph, ele devia saber tudo. Ele era um profeta, como que ele pode tomar uma decisão errada, né? Ou profetas agora, né, não é da antiguidade, os profetas modernos, né? Por que ele falou isso é errado, mas eles deviam ter, né? Eles são profetas, ou bispos, líderes da igreja, e isso me veio à mente quando eu estava lá na BYU Idaho. Todo mundo era só ala de solteiro, né? E a liderança da ala, a não ser o bispado, era todo mundo jovem, né? Então eu, com acho que 22, 23 anos, fui chamada para ser a presidente da Sociedade de Socorro da minha ala. E é claro que a ala de jovens exige muito menos para uma presidente da Sociedade de Socorro do que de uma ala normal, né? Com famílias. Mas aí eu lembro que eu sentei com a minha presidência e a gente tinha que fazer a decisão das duplas. Né? E foi a primeira vez, as duplas da ministração, que na época nem era ministração ainda, né? Era o professora visitante. E na minha mente, quando eu via, né, crescendo as presidentes da Sociedade de Socorro, elas são inspiradas o tempo todo, né? Tipo, vem a voz, eu vou olhar o nome da Maria e já vou saber que a Joana tem que ser a companheira da Maria, né? E eu fui com aquilo na minha cabeça, o Senhor vai me... E a gente chegou e pensou na hora e, tipo, a gente fez oração, a gente foi pro templo, a gente fez tudo aquilo que foi requerido, mas não me veio nome com nome nenhum. Daí eu ficava, gente, mas... o que eu faço? E daí ali a gente tomou a decisão de que a gente ia tentar o nosso melhor e botar as duplas juntas para visitar certas meninas que a gente achava que ia dar certo. Algumas duplas deram certo, outras duplas deram errado, mas essa experiência, ela me ajudou tanto a ver que às vezes o Senhor, Ele quer que a gente seja também proativo. Né? A gente não tô aqui sentado esperando que só o Senhor me dê tudo mastigadinho. E mais, né? Ele quer que você acompanhe para saber se deu certo.
Uhum. Esse é o grande segredo. Você tem que conhecê-las. Como é que... Ai, não tá dando certo porque ela estuda de dia e eu estudo à noite. A gente nunca encontra um tempo. Poxa, agora você já conhece mais sobre as suas ovelhas, né? Exatamente. Então, esse esforço, o Senhor, ele tem um plano de longo prazo. Ele não quer, mês que vem tá todo mundo sendo visitado, tá tudo uma maravilha, a Ana é um excelente presidente. Não, ele quer te formar. E ele está disposto a esperar que você seja formada, né? Isso é verdade, né? Você já passou por alguma experiência, assim, de coisas que você foi guiada no teu chamado, assim, que você sentiu, assim, que foi guiada e, de repente, veio um plim aqui, parece que você foi, sabe? Que passou, teve coisas que foram processuais. Quando eu fui chamada como presidente da Sociedade de Socorro, eu me lembro que eu tinha, acho que 130 irmãs, era uma estaca piloto, e a ala era bem pequenininha, sabe? 130 no total, fichas, né? E aí eu tive que conhecer, eu falei, eu não amo essas irmãs, elas são tão diferentes de mim. E eu lembro que eu orei e falei, mas como que eu vou amar ela? O Senhor respondeu, vai conhecê-las. E eu visitei todas. Se eu não visitei, eu tive alguém que visitou e trouxe um retorno assim bem consistente, sabe? E aí das 130 caiu para 102, porque tinha 28 que já tinham sumido, morrido, né? Ou não estavam, mudado. E aí eu tinha 102 irmãs, mas eu sabia a situação de cada uma. Foi um período muito especial da minha vida. E eu senti um grande amor por elas. Isso deve ter uns 30 anos, uns 27 anos. E eu vou te dizer que eu ainda tenho, quando eu relato isso, eu ainda sinto esse amor, sabe? Porque era o que eu desejava, amá-las. Vamos ler Doutrina e Convênio 78, do 17 ao 18, que vai aqui, tem o tópico do Vem e Segue-me é o Senhor vai me guiar. E ele fala assim, ó, em verdade vos digo, vós sois criancinhas e ainda não compreendestes quão grandiosas são as bênçãos que o Pai tem nas mãos e preparou para vós. E não podeis suportar tudo agora. Contudo, tende bom ânimo, porque eu vos guiarei. Vosso é o reino, e são vossas as suas bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. Né? E eu adoro toda vez que o Senhor chama a gente de criancinha, porque né, é isso que nós somos aos olhos dele. E vendo, sendo mãe agora, né, que eu tenho duas, literalmente, criancinhas, o meu filho mais velho tem 6 e a minha mais nova tem 5, eles são pequenininhos e às vezes eu quero, né, controlar e guiar, faça essa escolha certa, faça isso, mas às vezes tem coisa que a gente tem que deixar, né, tipo, tá bom, escolha você. Talvez agora com 6 e 5, eles não têm muita escolha, né, mas quanto mais eles vão crescendo, a gente vai deixando eles fazendo mais e mais escolhas e às vezes eles vão fazer escolhas erradas e faz parte do crescimento, né, mas o Senhor, ele promete que ele vai guiar a gente. E se a gente, ele fala, né, ainda não compreendeste, né? Primeiro a gente tem que tomar o leite para poder comer carne, ir pro mel, pra carne, né? Então o Senhor, ele vai dando de pouquinho. Por isso que a gente tá falando aqui, por que o Senhor não simplesmente deu todas as revelações do mundo para Joseph na primeira visão? Porque aquilo era o leitinho dele. E não só isso, né? Como criancinhas, a gente vai cometer erros. E quando ele nos chama de criancinhas, ele nos pede que a gente leve até ele esse espírito da nossa criança, né? Eu tenho aprendido muito sobre isso também. Nós temos uma criança que muitas vezes foi ferida. E a gente carrega essa criança ferida e por isso a gente, às vezes, reage de maneiras que não são as melhores, né? E eu acho que quando o Senhor fala trazer as criancinhas, traz para mim a sua criança e eu vou ter misericórdia dela. Essa criança ferida. Essa criança que assim, às vezes você tá tudo bem com o marido, aí ele fala um negócio, né? E você fala, e aí já estragou o clima, né? Por quê? Porque não diz respeito ao que ele falou ali naquela hora, mas diz respeito àquilo que você carrega quando você era muito indefesa, e por ter pais decaídos, como foram todos, desde que Adão e Eva, né, passaram pela queda, nós fomos herdando todos esses danos. E eu pensava no plano de Deus, falava, gente, como é que ele vai nos redimir, né? Como é que o plano dele pode ser bem sucedido? Ele vai nos redimir porque ele vai levar isso em conta.
que ele vai pegar a nossa criança e falar assim, olha, teve umas coisas aqui tão graves, tão difíceis, né, na sua vida, esse lado criança seu que pesou tanto, né, eu vou usar de misericórdia, né? Então, quando ele fala lá, né, nós somos criancinhas, né, a gente está sempre começando e sempre carregando coisas que são pesadas para nós e que impedem a nossa perfeição, a nossa manifestação daquilo nosso que é o melhor. E ele vai ter paciência com isso. Somos todos crianças crescidas, né? E precisamos realmente lembrar da alegria. Dessa nossa dependência dele. E da dependência dele, que ele vai estar lá para nós, né? Então, agora que a gente mudou aqui para o capítulo 78, né? Tem alguns outros tópicos, e esse né, do Senhor nos guiar é o principal. Vamos, já que a gente está nesse tópico, depois a gente volta para a firma unida, mas vamos ler o 19 para a gente saber receber todas as coisas com gratidão, que é o segredo, né? Eu acho que dessas crianças crescidas hoje, da gente conseguir ser um pouco mais feliz e enxergar a mão do Senhor na nossa vida. Você pode ler para a gente, irmã Alessandra? E aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado, e as coisas desta terra ser-lhe-ão acrescentadas, mesmo centuplicadas, sim, mais. E isso é tão verdade, né? Se a gente fizer uma lista das coisas boas que a gente já aconteceu hoje com a gente, vocês poderiam aqui cada uma citar uma coisa boa que aconteceu hoje? Hoje eu tô deprimida, então é difícil olhar as coisas boas. Tô até de preto. Eu percebi. Eu ia falar mesmo. Mas gente, mas tem dias, não tô falando que essa é a minha sim. realidade, né? Mas tem dias que é difícil Sim. a gente olhar as coisas boas, Com certeza. né? E é um exercício que a gente tem que, tipo, se forçar. Aquela música de Pois conta eu vou as te falar bênçãos. uma coisa. Conta, vai, me fala. Você está de frente para mim, Vamos lá. com esses 2 olhos azuis brilhando, me olhando. Essa, como é que é? O globo de vidro. Isso é uma bênção gigante para mim. Esse olhar que você tem, assim, de curiosidade, de ternura. Então, na verdade, às vezes a gente tem o que enche a nossa vida não é necessariamente uma coisa boa, mas a oportunidade de, sei lá, você viu que dia lindo que está fazendo, né? Aqui tem dias que é só cinza, né? Dias e dias. O céu tá azul, querida, combinando com seus olhos. Ou você quem você é. Mas perceber isso é difícil às vezes, né? É isso que você está me dizendo. Não, sim, e eu acho que é engraçado porque é difícil a gente começar, né? Porque agora vocês me perguntaram, eu falei assim, não tem nada de bom hoje. Mas aí agora você falou isso pra mim, aí agora já me veio na mente, nossa, outra coisa boa de hoje é a gente estar aqui, se conhecendo, conversando do evangelho, e daí agora a lista não vai parar, e daí eu vou ficar aqui até amanhã falando tanta coisa boa. Que a gente acordou na Que a gente nossa acor- cama, não no hospital. Exatamente, né? Então, às vezes, esse exercício de gratidão, para muitas pessoas, a gente é mulher, né? A gente tem dias e dias. Gente, nós lavamos Mas- o cabelo, né? Pra tá todo mundo arrumado. Pois é, tá olha aqui. lá, a gente fez maquiagem. Tem gente que um não tem água para lavar um cabelo, né? Isso não consola o meu coração, né? Não adianta se eu tô, né, deprê. Mas, de qualquer forma, são coisas simples às vezes, né? Que podem nos instigar com essa gratidão. Porque quando ele fala que as coisas dessa terra seriam acrescentadas, quem recebe com gratidão, eu vou te falar que não é porque ele vai dar mais necessariamente, é porque a pessoa enxerga o que está sendo dado. Concordo. Não é? E é tão gostoso, né? A gente todas nós aqui somos mães, né? Quando a gente dá, talvez, o presente, mesmo presentinho para os filhos, e aí só vem um que vem agradecer. Aí você não olha com não que Ternura, você, com né? ternura, né? Não que você sempre vai amar todos os seus filhos, mas aquele que agradece, né? Parece que para nós é um exercício assim de como que o Senhor também nos enxerga, né? Aquele filho que agradece. Às vezes, né? Por exemplo, sei lá, às vezes a gente faz um sacrifício grande, né? Talvez assim de fazer por várias pessoas e vem uma que agradece. E aí você fala, nossa, né? Alguém reconheceu aquilo que para mim foi tão difícil de eu fazer. E às vezes ninguém agradece. Aí você, né? E aí, claro, você tem que pensar que fez pelo Senhor e tudo mais. Mas é tão Não que bom. você vá medir por isso, né?
Mas a alma agradecida ilumina as pessoas que estão à volta, sem dúvida alguma. Uma pessoa amarga, né? Eu vi um filme outro dia, que eu não devia ter visto, eu acho. Porque a mulher, sério, a mulher era tão amarga, eu não lembro o nome, nem precisa, né? Porque eu espero que ninguém veja, mas a mulher era tão amarga, tudo que falava com ela puxava para baixo, assim, sabe? Ela humilhava as pessoas, ela, assim, a mulher era um cão, sabe? Assim, que poço de rancor. E eu esperando que ela fosse aprender a lição, né? Então, vai chegar num ponto, não, termina desse jeito, né? Não, ela continua amarga. E eu falei, gente, o oposto, né? Uma pessoa que está sempre te levantando, é uma pessoa que te dá prazer estar perto. E eu acho que uma escritura aqui que a gente pega como nota de roda de pé, que faz referência, né, que cruza com ela, é Mateus 19:29. Essa é para nós aqui hoje. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, a gente deixou, às vezes, conforto na nossa casa, no nosso trabalho, né? Fez um sacrifício ali, outro aqui. E servir, né? Às Servir. vezes, e às vezes também a gente parece que a gente tá tão se sentindo down, que se sente assim, que parece que é o inimigo querendo te derrubar, né? Te parar de progredir, de te fazer você se sentir produtiva. E às vezes eu também já senti, né, quando é te dado um desafio e, enfim, uma nova profissão, um novo chamado, e às vezes, né, tem aqueles desafios que vai vir com aquela situação. E aí você pode se sentir incapaz, né, vem aquele sentimento de incapacidade, de imperfeição, e aí você parece que, né, e eu senti esses dias isso, na verdade, né, também estava com os nossos hormônios e tudo mais, mas aí eu falei assim, ai Senhor, me ajuda a tirar isso de mim, eu não quero ter esse poder na minha vida hoje, sabe? E eu fiz uma oração tão sincera, né, e eu falei, eu tô precisando sair, eu até falei para as meninas, ai, vamos jogar alguma coisa, vamos sair pra, né, e... Enfim, e foi tão assim, eu falei, nossa Senhora, eu falo tanto aqui do podcast, né, pro Senhor, que com o Senhor é possível a gente tirar todas essas coisas, né, e eu falei, eu preciso de Ti agora, eu preciso me sentir melhor. E foi impressionante, assim, que eu pude sentir o amor dele por mim, sabe? E como a gente pode pôr à prova, assim, naquele momento, assim, eu pude pôr à prova aquilo que eu tava sentindo, e eu sabia que não era o que o Senhor queria que eu sentisse, sabe? E até fiz uma meditação para me lembrar de quem eu sou, que eu tenho meu valor, né? E eu acho que isso, às vezes, quando a gente está nesses dias, que às vezes a gente se sente um pouco, a gente precisa se lembrar de quem que a gente é, o que o Senhor quer que a gente sinta, né? E tem uma coisa que eu tenho procurado compreender um pouco melhor, sabe? Que é o amor incondicional de Deus. Porque nós crescemos com amor condicional. Querendo ou não, pai e mãe oferecem, né? O meu marido conta que a mãe fazia sopa de fubá com couve. E que a irmã dele botava a mãozinha assim, ó, e ficava, e a sopa ia dando nada. E ele lá tentando engolir a sopa, né? Aí ele fala, é tão ruim que ela nunca mais fez. Mas e o irmão mais batuta, assim, né? Mais valente, ela ele tomava a sopa logo, né? E a mãe falava, parabéns. E ele pensava, maldito desse irmão, tá disputando o amor dela, né? E tá levando, porque ele tomou a sopa e eu tô aqui fazendo hora e a sopa tá dando nada, cada vez fica pior. Então, assim, na verdade, a gente cresceu com esse amor que é condicional, né? Querendo ou não, assim, você faz uma coisa, a mãe fala, ai, parabéns. Aí você fala parabéns para ele, né? E eu tô mal na fita aqui, não é isso que a gente pensa? E os seus filhos, os meus, crescemos todos assim. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Aí você pensa, como é que eu concilio isso com a ideia de escolha e consequência? Né? Então, é um assunto bem profundo, porque Deus nos ama incondicionalmente. É por isso que outro dia eu também estava na depressa e estava mal, e eu saí, fui meditar, fui orar, fui chorar, fui, sabe, me buscar, né? Me encontrar com aquele que me oferece um amor incondicional. Não importa, eu sou filha dele. E isso basta, né? Isso talvez seja uma verdade
profunda, né? Deus te ama incondicionalmente. E quando ele te ama incondicionalmente, significa que você acertando ou errando. Nas consequências você vai ter que assumir, porque ele também tem que ser justo. Ele obedece à lei da justiça, né? Mas ele te ama, o amor é incondicional. Isso me lembra do discurso da irmã Tamara. mas que ela fez aquele negócio da mão, né? Que até quando ela fez eu fiquei, nossa, que estranho, né? Porque a gente não, né? A gente não tá acostumada a ver as pessoas assim, mas ela fala isso, né? De tipo, essa mão aqui representa o seu valor. Essa mão aqui é a obediência. Você tá aqui fazendo tudo certo, subiu, sua obediência tá lá em cima. O valor mudou? Não. Essa aqui não muda. O valor não muda, a obediência sobe, e daí e daí a obediência, daí hoje eu não fiz nada, não li as escrituras, não. O valor não muda, né? E foi até engraçado que na minha aula das moças, a Rúnia, Tamara Rúnia, e na aula das moças que eu dei esse domingo passado, a gente estava falando justamente sobre esse discurso, e daí uma pessoa me corrigiu e falou assim, não, mas quando você é obediente, a sua mão vai subindo também. Daí eu, peraí, então não é. Porque o nosso valor não muda, porque senão a gente vai cair na armadilha de perfeccionismo. Quanto mais eu obedecer, mais eu fazer, mais o meu valor vai aumentar. E o valor é igual de todo mundo. Você acha que o Pai Celestial... A culpa tá lá na sopa de fubá com couve. Exatamente. Não é? Você acha que o Pai Celestial, comparando assim de obediência, né? Quem é a pessoa mais obediente, vocês acham, na face da Terra, viva hoje? O profeta, talvez, Na minha cabeça é o profeta. Ele deve ser a pessoa mais assim, próximo de Jesus, que vive mais como Cristo. O valor dele é mais alto do que o meu? Que sou uma pessoa que não sou tão obediente que nem o profeta? Né? Não, o nosso valor não muda. O valor de todo mundo é o mesmo à vista do Pai Celestial. Isso lembra uma comparação que a gente até deu aqui uma vez falando sobre as notas, né? Uma nota de R$100, ela vai valer R$100 estando amassada, estando um pouquinho rasgada, né? E cada uma de nós aqui tem umas que estão mais rasgadinhas, umas mais amassadinhas, mas todas nós... já foram para a máquina de lavar, né? Já foi, já secou de novo. E por isso que a gente volta no 18. Tem de bom ânimo, porque eu vos guiarei. Então, por mais que a gente erre, né, tropece, caia, vamos deprima, entristeça, né? Vamos ter se decepcione, porque ele vai nos guiar, né? Se a gente procurar ter o nosso coração nele. E aí, né, voltando ali pro começo do 78, né, a gente sabe que ali no começo do Vem Segue fala que menos de 2 anos após a restauração da Igreja de Jesus Cristo, ela tinha mais de 2.000 membros e a igreja estava crescendo rapidamente. Então, em março de 1832, Joseph Smith se reuniu com outros líderes para tratar de assuntos da igreja. E aí houve a necessidade de publicar, né, essas revelações e cuidar dos pobres, que é o que está lá no cabeçalho da seção 78. E aí, para atender essa necessidade, o Senhor chamou um pequeno número de líderes da igreja para formar a Firma Unida, né, que era um grupo que uniria esforços a fim de promover a causa do Senhor nessas áreas. E a gente vai ver, né, que, no entanto, mesmo nesses assuntos administrativos, o Senhor se concentrou nas coisas da eternidade. Afinal, o objetivo de uma gráfica, de um armazém, como tudo mais no reino de Deus, é preparar seus filhos para receber um lugar no mundo celestial e as riquezas da eternidade. Eu achei isso fantástico, né? Que fala que está lá no 7. Vamos dar uma lidinha lá no 7? Pois se desejais que eu vos dê um lugar no mundo celestial, é preciso que vos prepareis, fazendo as coisas que eu mandei e que requeri de vós. Isso é muito interessante, né? Quando a gente prepara uma viagem, né? Ou prepara um acampamento, um hiking, né? Uma coisa que requer uma preparação, a gente pega a nossa mochila, a gente faz uma listinha do que a gente tem que levar, coisas para nos proteger, né? No caso de uma hiking, por exemplo, né? Água, né? Água, repelente, Lanchinho, protetor solar, né? Óculos, E coisas assim, né? E aqui, como que o Senhor está preparando a gente para ter esse mundo celestial, né? Como que a gente está preparando, o que a gente está levando com a gente na nossa vida, né?
o Senhor, Ele dá tantas armas pra gente, espirituais, né? Pra gente se proteger, o escudo da proteção da fé, né? Como fala lá em Efésios. Mas a gente tem os nossos convênios, né? Nós temos que lembrar, né, que nós somos batizados, que nós temos a oportunidade semanalmente de lembrar dessa preparação. Nós temos o templo, né? O templo é impressionante, né? Quando a gente se lembra de fazer uma ordenança por uma outra pessoa, da gente lembrar daquelas palavras também, aquilo toca a gente profundamente. E a gente, né? E ele fala, fazendo as coisas que eu mandei requerer de vós. E interessante que um dos livros que a gente estava que eu estava lendo, né? Que a gente leu, chama Believing in Christ, Acreditando em Cristo. Ele falou uma coisa muito interessante, né? Que ele falou que os mandamentos, eles também, que os convênios, eles também são feitos para que nos ajude a guardar os mandamentos. E eu achei muito legal isso, que eu nunca tinha parado para pensar, que a gente sempre pensa que o convênio é uma aliança, né? Que é aquela coisa assim que você vai estar ligada com o Senhor e tal. Mas por quê? Porque eu preciso guardar os mandamentos, né? Então eu preciso me lembrar. Eu preciso, quando eu tenho os meus convênios, eu sou obrigada a tentar estar pura, né? A me esforçar a ter o meu melhor. E isso eu achei tão legal, que realmente é uma preparação para a gente receber o que vai vir, né? Quando a gente fala essa coisa do vidro aí, que falou né, da gente ter todo aquele conhecimento, o véu aberto e tudo mais. Como se fosse aquelas, né, dietas, né, que todo mundo faz. Não é? A gente meio que se força, tipo, não, eu vou perder, você faz uma meta e você faz, meio que se força, você faz de tudo, você vai lá e faz uma limpa. Agora eu vou tirar todos os chocolates que tem aqui na minha casa, vou jogar fora, você tá meio que se forçando, não é? A manter a dieta, não vou comprar refrigerante. Você meio que se põe numa posição que você tá se forçando a cumprir a tua palavra, que nesse caso é a dieta, né? Mas o convênio faz meio que isso, né? Ele meio que, se você não cumprir... Mas eu tava refletindo sobre isso também esse ano ainda. E eu tava pensando, falei, gente, essa obviamente é a diferença, as ordenanças, né? Mas os convênios que a gente faz, né? Com o Senhor dentro da casa dele, porque é muito mais fácil, porque além, a gente tem promessas, né? A gente promete, mas o Senhor promete nos dar bênção também. Então fica muito mais fácil, né? Da gente, ou melhor, mais suscetível, porque a gente tem o Espírito e a gente tem os simbolismos que nos ajudam a lembrar o porquê que a gente está fazendo isso, por causa do Salvador Jesus Cristo, né? E só uma coisa que eu queria falar, em frente, é sobre a Firma Unida, né? Sim. Eu estava pensando aqui sobre que a igreja tem a associação, a empresa na qual ajuda, obviamente, a administrar as coisas da igreja. E eu fiquei pensando se a minha comparação da Firma Unida seria mais ou menos assim, hoje em dia, isso foi uma preparação para a igreja ter uma empresa na qual vai ajudar. Eu, quando era criança, meu pai tinha uma firma. Então, ele falava assim, não, onde está seu pai? Ah, está na firma, né? Que era uma sociedade. E eu também fiquei curiosa com essa história da Firma Unida, porque eu acho que, assim, depois foi colocado como Ordem Unida, e eu, pelo menos, achava que era um convênio eterno, por causa dos convênios que a gente faz no templo, de consagração, né? Mas não era geral, né? Eram aquelas 9 homens que o Senhor tinha chamado. E tinha 3 fontes de renda ali. Era o armazém do bispo, imagina, no meio lá, né, do nada, tinha uma loja que vendia os víveres. Essa loja tinha lucro? Tinha. Então, a loja que estava no Missouri, a loja que estava em Ohio, e mais a prensa de William W. Phelps, que era o tipógrafo, né, da igreja, ia publicar o livro de mandamentos, não. Então, isso vai dar... Publicava o livro de mandamentos, publicava o Times and Seasons, que era o jornal, né? Então, isso vai dar dinheiro para a igreja. E ele fala no 4, a fim de promover a causa que abraçaste, para a salvação do homem e para a glória de vosso Pai, que está nos céus. Então, uma firma, né? Eu acho que é isso que você queria abordar. Eu acho que ela era essa unidade financeira que buscava recursos para promover a obra do Senhor. Temporais, né?
recurso para promover temporalmente, tinha que pagar a missão, tinha Exato. e quando, na verdade, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que eu aprendi muito estudando esse tema, né? Na sessão original, não falava dos pobres, dava o nome dos líderes que estavam envolvidos. Joseph Smith não tinha condição de trabalhar, ele precisava ser O profeta. o profeta, ou ele trabalhava assim, ele fazia o possível, mas ele precisava ser mantido, né? Os bispos, a mesma coisa, eles administravam a loja, né? Então, os pobres, no caso, era a própria liderança da igreja que precisava estar disponível para fazer isso. Então, você ia completar aí com o que a igreja hoje tem, né? De empresas e tudo mais. Agora, eu não sei se eu tô viajando. Não, mas com diferente, certeza. mas eu acho que foi uma Mas, base por para ajudar. exemplo, Foi. a igreja tem, agora separado, vocês falaram de editora, Sim. a igreja tem uma editora. Sim. Tipo, se você pensar na Deseret Bookstore, Ela é produtiva, sim, ela vende, ela e recebe. é da igreja. É da igreja. Então, assim, a igreja tem vários dessas empresas que ajudam na obra. E daí, por exemplo, muitas pessoas já se afastaram da igreja ou ficaram chocadas de saber que A igreja tem um shopping. a igreja tem um shopping. Exatamente, É, né? Ali, Como o assim que centro a igreja ali tem um também, que é todo shopping? da igreja, né? O centro lá é todo da igreja, né? Não que a igreja lucra da loja da Forever 21 que tem ali no shopping, não é isso, né? Mas na questão imobiliária, né? A igreja cedeu o Fazendas. espaço, fazenda. Centros de produção. Isso. E com isso ela é tão independente, né? Que se os membros param de pagar o dízimo, a igreja ainda se sustenta muitos anos, né? Ela não precisa do... A gente estava conversando com um amigo que entende um pouco aí dessas despesas. E assim, as missões custam caríssimo. Cada missão da igreja custa muito, muito anualmente. Cada templo aberto custa muito. É preferível não mencionar valores, mas assim, né? É uma coisa gigantesca. Então, é uma máquina de fazer o bem, mas que tem um custo muito alto. Temporalmente, né? Assim, para as coisas. Precisa, né? Que nem o sacerdócio arônico, né? Pensando que é para coisas aqui, porque a gente vai precisar, né? Materiais, assim, eu digo. Então, e precisa, porque como você mencionou, né, são fazendas, né? Tem gado, a igreja tem gado, assim. Quem já teve oportunidade, eu até falei que queria muito fazer isso. Tem ações também. Tem ações, né? Tem aqui o centro, a praça de bem-estar da igreja. Gente, Quem a já obra foi, humanitária coisa da mais igreja é uma coisa, assim, incrível. Chega avião. E eu quero até comentar uma coisa que pouca gente sabe, né? A ajuda humanitária, você tem um fundo separado do fundo de jejum, né? Vocês já viram na papeleta, hoje não tem papeleta mais, né? Você passa online. Mas na hora que você paga online, você tem lá, né? O dízimo, que é um mandamento, depois você tem a oferta de jejum, que é um mandamento, e depois você tem as ofertas, que é um convite, né? E aí, quando você... Uma coisa que eu entendi que foi tão sagrado para mim, sabe? Quando você paga o fundo de jejum, ele é o dinheiro do sacrifício do povo de Deus. Eu passei fome para eu doar para o fundo de jejum. Eu não posso doar para o fundo de jejum porque eu tenho dinheiro. Eu posso doar para o fundo de jejum porque eu fiz um jejum. Né? Então, esse dinheiro, ele é sagrado. E ele é usado de uma maneira sagrada. Quando a gente estava lá em Boa Vista, fundo de jejum era usado para membros dignos da igreja. Né? Para o povo de Deus. Era o dinheiro do povo de Deus para o povo de Deus. É a nossa irmandade. E ele tinha regras bem estritas. Tinha que promover a autossuficiência, a pessoa tinha que assumir compromissos, ela, né? E por aí ia. Esse era o fundo de jejum. O fundo de ajuda humanitária é aquele dinheiro que eu dou quando me sobra. Uma pessoa que não tem dinheiro nenhum, ela vai pagar o dízimo, vai fazer a oferta de jejum ali, né? Uma refeiçãozinha humilde que ela ia comer. E às vezes ela não tem mais nada para doar. Mas o fundo de ajuda humanitária vem do meu coração quando eu sinto que eu tenho para mais, que Deus tem me abençoado e que eu quero contribuir com o mundo. O fundo de ajuda humanitária era o fundo que a gente administrava lá em Boa Vista. Administrava também o fundo de jejum, pela circunstância especial que aconteceu lá. Mas o fundo de ajuda humanitária era o fundo que a gente tinha para gastar. Não se perguntava se era membro, se era branco, se era preto, se era fiel, se era infiel, se era um casal
homossexual, se tinha filho, se não tinha, nada, nenhuma pergunta para se usar o fundo de ajuda humanitária. Apesar de que a diretriz era, estamos promovendo a autossuficiência. Então, nós não fazíamos, por exemplo, distribuição de comida na igreja. Ninguém devia vir à igreja para receber alimento. Não, eu venho aqui porque depois que eu assistir o culto, eles vão me distribuir uma refeição, né? Então, a igreja nunca foi vista agindo desta forma. Por quê? Porque você não quer que as pessoas venham a Cristo Só por causa... por causa da multiplicação dos pães e peixes. Lembra quando ele fala, né? Então, na verdade, as pessoas acabavam reconhecendo o poder da igreja e, inclusive, naquela época lá em Boa Vista, não podia se batizar venezuelano. Por quê? Porque eles, às vezes, eles queriam ser batizados para se beneficiar do fundo de jejum, ou para ser transferidos, ou para encontrar uma casa para onde eles iriam. Não sei se vocês já estavam aqui, mas muitas alas, né, receberam famílias. Então, não, aqui não. Quando você chegar onde você está indo, procure a igreja. E é impressionante, porque a nossa missão era de ajuda humanitária e a gente tem, assim, centenas de batismos que advieram do conhecimento que as pessoas adquiriram da igreja enquanto estavam lá e não podiam ser batizadas, mas elas quiseram o batismo quando elas chegaram onde elas iam. Que lindo. É lindo de ver o desprendimento da igreja ao administrar esse fundo em benefício do pobre e do necessitado. Mas o fundo de jejum, ele tem regras. O fundo de ajuda humanitária, uma missionária como eu administra, vai lá, compra remédio, faz isso, faz aquilo, né? Mas o fundo de jejum, não. Ele é administrado com uma linha direta do sacerdócio de uma maneira sagrada. E ainda tem tantos fundos, né? Tem fundos que a igreja dá para as pessoas estudarem, para serem autossuficientes. Tem fundos... Sempre com autossuficiência em mente. Sempre com autossuficiência, Porque né? a autossuficiência é uma lei que nos permite viver a lei maior que Deus nos deu, que é o arbítrio. Se você não é independente, e é por isso que ele fala aí na seção 78, né, sobre a igreja ser independente. Se você não é independente, você não tem... se você não tem autossuficiência, você não tem arbítrio. E eu perguntava para os venezuelanos, você tem arbítrio? Você escolhe hoje o que você vai almoçar ou você vai comer aquela comidinha que estão te oferecendo ali? Não vou comer. Então você tem que trabalhar pela sua autossuficiência. Porque aí você vai ser livre para escolher. Esse é o desígnio de Deus para você. Que lindo, eu nunca tinha visto dessa forma. Eu acho que Obrigada. foi aos poucos que a gente foi adquirindo esse entendimento, sabe? Da ligação entre autossuficiência e arbítrio. Deus quer que a gente possa exercer o arbítrio. E aí a gente vê que o dinheiro é só um meio, né? Que é o que ajuda a gente... A autossuficiência emocional, por exemplo. Exatamente. Não Uma envolve, né? Então qualquer autossuficiência, ela é necessária para você ter o seu arbítrio. Exercer o seu arbítrio. Até de você pensar melhor com as suas emoções em controle, né? Sim. Exatamente, porque às vezes Aí você você tem refém. tanta raiva Você que você refém da age na raiva. raiva, mas eu não queria bater em você, ou eu não queria dizer aquelas palavras. Você é refém mesmo. Por que vocês acham que os membros da igreja têm tanta dificuldade de aceitar, talvez, esse princípio de dinheiro, de igreja? Porque hoje, aqui, por exemplo, em Utah, talvez no Brasil, mas deu um rolo também alguns anos atrás, quando descobriram que a igreja tinha X quantidade de dinheiro, que tem muitos membros que não sabem que os apóstolos ou os líderes, né, da igreja recebem, não é um salário, mas eles usam outra palavra, né, mas eles recebem uma mesada, como se fosse uma mesada. É uma ajuda de custo, na verdade. Uma ajuda de custo. Então, quando quem os membros... conhece de perto sabe que isso não é um dinheirão, Não sabe? Mas muitas Abriram pessoas, mão da membros sua vida. novos da igreja, ou que não compreendem a estrutura da igreja, quando percebem, opa, peraí, profeta tem uma mesada? Como assim? Eu tô aqui suando, trabalhando, tô doando meu dinheiro, tô pagando dízimo pra sustentar aquele cara lá? Por que vocês acham O que é dízimo tão... o dízimo não não é. cobre isso. Exatamente. O dízimo tem usos muito específicos, né?
E exatamente por isso, então, investimentos que foram feitos, isso é que vai cobrir, então não se preocupem. Dinheiro de ajuda humanitária vai só para ajuda humanitária. Fundo missionário vai só para fundo missionário, obra missionária, né? Eu acho que... Fundo de jejum usado de forma sagrada. Agora, todos os investimentos que foram feitos, Deus ilumina esse povo, né, gente? Com certeza. Né? Quem sou eu na administração do meu dinheirinho lá, diante das mentes brilhantes, iluminadas pelo Espírito, para garantir que a igreja permaneça independente, acima, eu queria até ler esse versículo, gente. Pela minha providência, não obstante as tribulações que sobre vós cairão, a igreja permaneça independente, acima de todas as outras criaturas abaixo do mundo celestial. Gente, não é nem só celestial aqui onde a gente está, não. Terrestrial também. Eu não sei se estou falando demais, mas eu tenho um caso para contar disso aqui, até muito engraçado. Eu era diretora de assuntos públicos, que hoje chama diretor de comunicação, lá da minha região, né? Envolvia a missão Belo Horizonte toda, eram 8 ou 10 estacas, e tinha uma capela, eu também sou arquiteta, né? E eu estava profundamente envolvida assim, em alguns projetos, aprovação de projeto em prefeituras, né? Eu prestava algum serviço assim, do meu escritório para a igreja. E aí tinha uma capela que tinha sido ampliada, eu tinha feito a aprovação do projeto, eu sabia profundamente o que tinha acontecido ali, tudo que a prefeitura tinha pedido, né? E vocês sabem que hoje é mais fácil aprovar um bar do que uma igreja, né? É triste isso, mas é verdade. E aí a igreja tinha feito tudo o que precisava, e uma capela linda foi construída. E o habite-se não saía. E dependia da prefeitura liberar o habite-se. Mexer nos paus assim lá, e o departamento assim, né, de assuntos públicos, de comunicação, né, tinha contato com o prefeito dessa cidade, e aí conseguiram que o cara fosse assinar lá. E ele falou assim, não, eu vou assinar, mas eu quero uma reunião especial lá na igreja, e eu vou assinar lá, né? E aí organizaram, era uma cidade de interior, organizaram lá um devocional. Hoje o prefeito vem assistir, que nós vamos fazer um devocional, e vamos falar, né, da capela, e comemorar que ele vai assinar o habite para a capela começar a funcionar, né, porque tá impedido de funcionar, porque... Não... E aí ele chegou lá, e o pessoal meio, assim, inexperiente, falou o presidente da estaca, falou não sei quem, e o prefeito quis falar por último. E eu falei, não, eu vou falar por último, né, assim, eu sou a diretora de assuntos públicos, eu já estava antevendo ali, né. Falei, não, depois que ele falar, eu falo, e aí a gente encerra. E ele chegou lá e pegou aquele calhamaço de desenhos, né, todo projeto e tudo. Não era o habite, era a aprovação do projeto. Era a aprovação do projeto. E aí ele chegou lá e todo mundo falou e tudo mais, e ele pegou a palavra e falou assim, nós estamos muito felizes hoje de estar aqui para assinar este projeto de ampliação da capela da Igreja de Jesus Cristo, e parará, é com alegria que nós recebemos vocês aqui e vamos conceder essa liberação para a construção do projeto. Aí ele acabou, eu me levantei e eu li essa escritura. E eu falei, sabe por que o prefeito fulano de tal está aqui hoje conosco? Ele está aqui para assinar. Porque ele sabe que a igreja cumpriu com todos os propósitos, tudo o que tinha que ser feito foi feito. Nós compramos esse terreno, nós pagamos por profissionais, todos os projetos que precisavam ser feitos foram feitos, e ele sabe disso. Ele sabe que nós cumprimos com tudo que tinha que ser cumprido, porque a igreja precisa ser independente, isso é um mandamento de Deus para nós. E é por isso que ele assinou. Olha só. O Espírito me ensinou isso, quem dera fosse eu com essa esperteza toda, né? Mas, na verdade, isso me ensinou muito. A igreja permanece independente quando ela faz o que é certo, quando ela não cede aquilo que é errado. Então, nosso templo em Belo Horizonte está ficando pronto. Quanto tempo vai levar para passar pelos trâmites legais?
Não né? sabemos. Não sabemos. Estamos em oração e jejum para que seja rápido. Convido vocês a se juntarem a nós, porque a gente quer muito aquele templo lá. Mas, na verdade, assim, vamos fazer tudo como tem que ser, porque a igreja permanece independente. E quando eu penso também desses homens, né, que a Ana estava falando, né, dos líderes, se a gente assistir uma conferência, eu fico até emocionada, assim, de imaginar do Elder Irene, tão velhinho, assim, né, com a voz difícil de falar, e ele lá, podia estar na praia, podia estar com a família, cuidando Naquela da altura, esposa, querida, ela queria estar deitado. com a esposa, o Não é? profeta, que podia estar lá na caminha dele, que agora ele nem conseguindo andar, e ele está lá, ouvindo a voz do Senhor para nos dirigir a palavra, né? Então, realmente, quem somos nós nessa obra, né? Que para cumprir um pequeno mandamento do Senhor, de dar de volta um pouquinho do que Ele nos dá todos os dias, que a gente falou, né? De tantas bênçãos que Ele nos dá, o motivo da gente acordar, mas... Então, nesse livro aqui do Casey Griff, ele fala que esse grupo da Firma Unida, eles fizeram um convênio de viver a interação da lei da consagração, na qual eles davam todos os seus recursos para ajudar a imprimir as escrituras. E, em troca, as famílias deles eram providas por fundos que vinham da venda das escrituras, para ajudar eles, né? Então, eles só davam para poder se sustentar, para poder sustentar a família. E Doutrina e Convênios foi publicada em 1835, e a Firma Unida também foi reconhecida como uma outra revelação que proveio desses membros, né, individuais, que a gente vai ver na seção 104. Mas isso, né, tudo isso acredito que ainda é para uma preparação para a gente viver a lei maior, que é a lei da consagração, que naquela época, naquele momento, é isso que eles estavam tentando fazer, né? Com o grupo, né? Com os grupos, isso. Então, gente, eu acho que o nosso estudo aqui está muito gostoso. Muito obrigada, Alessandra, por você estar aqui. Foi um Alguém mais quer privilégio falar? estar aqui, Alguém mais gente. quer falar Muito alguma bom. coisinha que sente Não, que eu tem só queria pensar, mas eu queria pensar em promover a causa de Sião, sabe? Como é que eu promovo a causa de Sião? E eu fiquei pensando que a única coisa que ele me deu foi o arbítrio, né? Então, a única coisa que eu realmente posso oferecer para a causa de Sião é a minha vontade. E aí, enquanto eu estava pensando, mas o que eu posso fazer? Não, eu posso criar em mim essa força interior para servir, para ser capaz de dar, de oferecer, né? Ao invés de ser aquele membro que está sempre só esperando receber, né? Mas que eu possa compartilhar. E aí eu fiquei pensando uma frase que sempre vem na minha cabeça, de famílias fortes, né? Quando eu tenho uma família forte, eu também estou promovendo a causa de Sião. Porque uma igreja independente é uma igreja de famílias fortes, né? E cuidar dessa força espiritual e emocional e física, né, na nossa família. E, em terceiro lugar, cuidar da força interna na igreja, né? Quando eu levo o evangelho, essas pessoas têm a oportunidade de se tornarem fortes também. Então, é igual a oração de Enos, né? Começa com você, depois amplia para sua família, e agora não precisa ver o mundo como inimigo, né? Mas vai para todo mundo, né? E eu posso compartilhar o evangelho. E aí essa minha vulnerabilidade, assim, porque também se eu estou acima de todo mundo, se eu me olho assim, não, afinal de contas, minha família está vivendo o evangelho, né? E quem é você aqui que não está, né? Na hora que eu falo, eu também tenho problemas. Minha família também, eu também tenho depressão, eu também me entristeço, eu também oro ao Senhor, eu preciso meditar para, né, melhorar. Na hora que eu abaixo a bola, eu me conecto com as pessoas, né? A vulnerabilidade é que nos permite conectar, né? Então, a tristeza ou as dificuldades, os nossos desafios, nos permitem conectar com pessoas para que a gente possa, então, realizar a obra missionária, né? Que era 79, 80, na hora que eles são chamados para ir para todo lado, para fazer... Eles não tinham como errar. Ele falou, não tem como errar, só vai, né? Para norte, para sul, para leste, para oeste, você não vai se enganar. E eu acho que esse é o nosso convite hoje. A hora que a gente abaixa a nossa guarda, que a gente percebe que o mundo
nós estamos no mesmo barco. Aí a conexão acontece, a obra missionária vai fluir de uma maneira mais fácil, porque hoje em dia as pessoas estão se fechando, elas vão precisar dessa conexão conosco para confiar que Deus tem um plano para elas. Exatamente, muito obrigada. E você tocou pontos que acho que daria até para a gente fazer mais um podcast, né? A gente vê como que o Senhor, ele realmente fortalece o indivíduo e as famílias, né? E Satanás quer destruir o indivíduo e as famílias, né? E através dessas tristezas, né? Que são o nosso refinamento, que todos aqui vamos passar nessa vida, né? Pra gente, estamos todos aqui sendo refinados por meio das dificuldades, né? Mas que a gente também pode encontrar o doce. Muito obrigada, a gente não abordou tanto, né? Então a gente vai deixar em casa para vocês estudarem melhor as sessões 79 e 80, né? Mas a irmã já meio que falou também sobre um pouco do chamado missionário, para a gente realmente, né, se aperfeiçoar e ser essa independência para pregar o evangelho, né? Ajudar as pessoas a se achegarem ao Cristo, que Ele é o poder que pode mudar a nossa vida e nos dar força para tudo que a gente precisa, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada, Alessandra, por ter contribuído tanto com o nosso tão especial. Foi muito gostoso, dá pra gente ficar aqui horas aqui, Eu né? acho Marta e Maria, assim, essa dupla dinâmica. Dupla 20, né, não? É uma mais a outra. A gente não é nenhuma nem outra, a gente se divide aí. Nós somos as duas, né? E muito obrigada a vocês que estão aí nos assistindo. Obrigada por cada compartilhamento, cada curtida, significa muito pra gente, né? A gente faz isso de coração, para que vocês sintam um pouquinho mais do amor do Senhor no seu dia a dia, né? Como a gente falou, a Marta e a Maria do dia a dia. E para todo mundo, né? Para todas as pessoas que realmente, que a gente sabe que Cristo nos ama, né? E que a gente viu tantas coisas e Ele vai nos guiar e vai te guiar. Até mais! Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.